Bom dia, minha saudação a todos em nome de Jesus. E o estudo de hoje há de ser uma bênção para a nossa vida cotidiana e especialmente nossa vida cristã. E este é o meu desejo, o meu propósito para com a sua vida, meu amado ouvinte. Muito bem, o estudo de hoje ele tem por título A Base da Nossa Segurança. A base da nossa segurança. E esse estudo ele está baseado, na revista da editora cristã evangélica, esta bela revista, Bela revista. E a base do estudo de hoje está na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 4, do versículo 12 ao 21. São João, primeira epístola de São João, capítulo 4, versículo 12 ao 21. Assim nos diz então o texto: Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é Filho de Deus, ou é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem dado. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Se alguém, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Meus amados, prezados ouvintes, a permanência íntima do Espírito Santo em nós está estreitamente relacionada com o versículo 13. Que diz o versículo 13? Ele nos diz exatamente isto. Estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Esta é a base, da nossa fé. Esta é a base da nossa fé. Como Paulo, meus irmãos, lembra, o amor ele é o primeiro fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. É o primeiro fruto do Espírito. Então a declaração de que ninguém jamais viu a Deus, João ele cita no Evangelho, no seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 18. E o pensamento volta à consideração e é desenvolvido no versículo 20 em diante, que vai nos dizer exatamente isto.
Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus também deve amar o seu irmão. Temos este mandamento. Então, meus amados irmãos, no versículo 14, os leitores, nós, somos lembrados da experiência pessoal e do testemunho dos apóstolos. Daí, ele prossegue inevitavelmente para o aquele que, do verso 15. Aquele que, quem ou que? Vamos ver o verso 15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. E ele em Deus. Precioso isto, né? Visto como todos os crentes conhecem a bendita experiência da habitação de Deus no seu íntimo. Todo crente, né? O apóstolo São Paulo diz que, ao recebermos a Jesus como Salvador, nós recebemos também o Espírito Santo. O Espírito Santo. E é Ele quem vai falar para nós da nossa segurança eterna, da nossa salvação. O apóstolo Paulo diz que ele é o penhor da nossa salvação. Então é muito precioso isto, né? Muito precioso. Todos os crentes conhecem essa experiência, têm essa experiência, não é? Isto é algo maravilhoso. Deus, ele é amor. E permanecer no amor é permanecer em Deus. Por isso, irmãos, é uma questão até de esforço, né? Esforço. Nós precisamos nos esforçarmos para permanecermos nesse amor. Permanecermos nesse amor. Porque no momento em que nós falharmos nele, também a nossa sensibilidade para com Deus ficará comprometida. Ficará comprometida. Então nós vemos que João, ele se ocupa do amor que brota de uma apreciação do amor revelado no Calvário. Maravilhoso, né? Maravilhoso. O apóstolo São Paulo vai nos dizer em Romanos que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo, de Jesus, ter dado a sua vida por nós, ter morrido por nós. Então isso aí é muito precioso, né? Muito precioso. Este amor revelado. E é este o amor aperfeiçoado em nós. Quando recebemos a Jesus como Salvador, este amor que antes era abstrato, nós podíamos até amar a Deus, até por gratidão por tudo que Ele faz, né, por nós. Mas no momento em que recebemos a Jesus, este amor ele passa a ser concreto, né? Passa a ser sensível em nós. E é precioso isso aí, né? Maravilhoso. E este é o amor, não é, que opera em nós e produz amor por outros. Meus irmãos, nós não temos capacidade de amar o nosso próximo a menos que amemos a Deus. O amor a Deus é como se fosse um termômetro, né? Se o crente não ama o seu próximo, não ama o seu irmão, se ele não exercita o amor fraternal, paira dúvida na vida dele, não é? Há de se duvidar da sua fé. Porque o amor de Deus, ele nos faz amar também o nosso próximo. E o mais maravilhoso é que quando amamos nosso próximo, nós temos a sensação de que é como se Deus mesmo estivesse amando. Ou se nós fôssemos o canal, né, do amor de Deus para o próximo. Precioso, né? Porque às vezes o próximo ele não pode usufruir desta ou daquela bênção, por este ou aquele motivo. E quando você
abençoa este irmão, através do amor que você tem por Deus, o nome de Deus ele é enaltecido. Né? Quando você abençoa alguém, e alguém dá graças a Deus, né, você se sente gratificado em ter sido um bom exemplo de amor de Deus para aquela pessoa. Né? Isso é muito maravilhoso. Né? Então o resultado disto é aguardarmos sem temor, o juízo vindouro. Aquele que está em Deus, meu irmão, em amor, ele não tem medo, ele vive em segurança, sem dúvida, sem temor. Como diz o apóstolo São Paulo, né? Eles sabem quem tem crido. Sabe quem tem crido. Sabe quem tem crido. Quando amamos a Deus, na certeza de que somos amados por Ele, nós nos descansamos. Né? É como diz aquele maravilhoso hino, né? Descansando no poder de Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. O crente descansa no poder de Deus. E o poder de Deus está, em primeiro lugar, revelado na segurança da salvação. Na segurança, não é? O Senhor Jesus fala em São Mateus capítulo 25, a partir do verso 31, ele diz que ele virá buscar os seus e dir-lhe-ás, há de dizer aos seus: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está reservado, preparado, desde a fundação do mundo. Então os benditos do Senhor, você e eu, nós somos seguros. As intempéries da vida não nos assustam, porque estamos seguros no Senhor. Seguros. Precioso, né? Muito precioso isto. Então, amados, o perfeito amor que atingiu seu fim, né? Ele lança fora o medo. O perfeito amor atingiu seu fim. Perfeito amor atingiu seu fim. O amor de Deus, em seu grau maior, foi revelado, dando seu Filho na cruz por nós. Atingiu, humanamente falando, atingiu a prova maior que possamos compreender, né? Já que o seu amor foi concretizado na cruz do Calvário. E isto para nós é o bastante, para a nossa compreensão. E este amor nos leva a também amarmos em grau maior o seu Senhor. O amor de Deus por nós fez e faz com que o nosso amor por Ele também seja aperfeiçoado. Seja aperfeiçoado. Então, amados, queridos irmãos, vivemos então em tempos de dúvidas, né? Tempos de incertezas, tempos de insegurança, como crentes no Senhor Jesus. Nós devemos então aproveitar as oportunidades para falar do amor de Deus ao mundo. Aproveitar as oportunidades. Dizer que não é a pandemia que está aí que vai nos tirar a perspectiva do céu e nem a expectativa dele. Precisamos falar isto. Dizer ao mundo que Deus não está ausente. Deus não está distante. Deus não abandonou a humanidade. Não. Ele caminha junto. Ele está conosco. Né? Como diz o Salmo 46. Deus está conosco. Ele é o nosso refúgio, o nosso socorro, nossa fortaleza, bem presente nas tribulações, bem presente nas aflições. Ele está conosco. Precisamos dizer para o mundo, né? O mundo sem esperança, o mundo que está atônito pela ansiedade. Precisamos dizer isto. Então, meus amados, nós podemos estar nos perguntando, né?
Podemos estar nos perguntando: que base bíblica pode comprovar que nós cristãos estamos seguros em meio a tanta insegurança? O que a Bíblia diz a respeito disso? Em que eu posso me firmar sobre esta questão? E esta lição vai nos prender nesse sentido, nessa direção, né? O que veremos a seguir é o que a Bíblia nos oferece sobre a nossa segurança espiritual. Então a nossa lição vai nos dizer a base da nossa segurança, porque em primeiro lugar, porque Deus está em nós, né? Deus está em nós. É interessante isto. A presença de Deus na nossa vida é o bastante para que a nossa fé esteja firmada, né? Como diz o belo hino do cantor cristão, a nossa fé e o nosso amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Estão firmados. Então o argumento do apóstolo João vai partir do princípio de que a nossa segurança está baseada no fato de que Deus está em nós. Está em nós. Duas coisas podem ocorrer. A primeira é que nós não temos fé o bastante para crer nisto. E a segunda é que realmente Ele não está em nós. Não está. E se não está, não tem por que crermos. E se não cremos, não tem por que nos tranquilizarmos no seu poder e no seu amor. Precisamos buscar, como diz a palavra, uma experiência pessoal. Como diz o apóstolo São Pedro, buscarmos a razão da nossa fé. A razão da nossa fé. E se porventura ela está enfraquecida em algum ponto, precisamos fortalecer este ponto. Precisamos buscar uma maior consciência, um maior conhecimento sobre esse ponto da fraqueza de nossa fé. Precisamos fazer isto, né? Precisamos fazer isto. Então, irmãos queridos, as suas afirmações, as afirmações do apóstolo, né, da Bíblia, são contundentes, são claras. Ele diz: se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Versículo 12. Se amarmos uns aos outros. Então é interessante, porque deixa de ser uma coisa apenas presumível. Presumo, penso, acho. Não. Se eu amo o meu semelhante, meu próximo, um amor altruísta, então, na verdade, o Senhor está permanecendo em nós, porque este é o sentimento do Senhor, né? Deus prova o seu amor para conosco. Qual o sentimento dele aí? Qual o sentimento dele? Um amor altruísta. E se nós temos este amor pelo nosso próximo, pelo nosso irmão, é a mesma qualidade de amor, o amor altruísta. E eu iria até um pouquinho mais longe. Além de altruísta, um amor também sacrificial. Sacrificial. Porque, como diz João 3,16, como este mesmo apóstolo está dizendo lá no Evangelho, no capítulo 3, verso 16, ele diz que o amor de Deus foi traduzido em dar o seu Filho para morrer por nós. Isto é, ele foi concretizado, né? De abstrato, de um sentimento, ele foi demonstrado em obra, em ação. Né? Isso é muito precioso. E se eu amo a você, meu irmão, o meu amor por você não deve ser abstrato, apenas de tapinha no ombro, não. Ele deve ser manifesto através de obras, através de ação. Você poderia dizer: mas eu não preciso de você, nunca te pedi nada. Eu sei, mas só em eu olhar para você e esboçar um sorriso, eu já estou demonstrando o meu sentimento por você. Desde que esse sorriso seja sincero. Porque
Porque há muitos que sorriem por fora, mas por dentro estão odiando. Isto nem se comenta, porque isto não faz parte da nossa lição. A nossa lição é o sentimento positivo. Positivo. Este é o argumento da nossa lição. Quanto ao negativo, não faz parte, nem se comenta isto. A princípio, porque isto aí também nem é cristão, não é? Isso não é amor a Deus e nem ao próximo. Isso não é. Não. Isso aí é interesse, né? Manifestação interesseira, mas não de amor. Por isso nem se comenta isto aí. E se ele permanece é porque já está em nós, né? Nada e ninguém pode permanecer se não estiver no local, né? Se não estiver no contexto. Não. Você só tira uma coisa que já está. Só permanece uma coisa que já esteja. Não é mesmo? Já esteja. Então, é precioso. E vai nos dizer o versículo 15, e nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Esta é a prova, não é? Esta é a prova. Então, quando você, reiterando a palavra, quando você recebe a Jesus, o Espírito dele, o Espírito Santo, ele vem habitar em você. O apóstolo Paulo nos ensina que nós nos tornamos a habitação do Espírito, ou templo do Espírito. Né? Precioso isso aí, né? Então nós podemos destacar, irmãos, algumas sentenças, né? Algumas características, dos versículos 13 ao 15, que evidenciam claramente a afirmação do apóstolo de que Deus está no salvo. Está no salvo. Em primeiro lugar, vai falar que o salvo ele recebe o Espírito Santo. É a primeira característica, a primeira mostra, a primeira base da sua salvação está no recebimento do Espírito. Recebimento do Espírito. Em segundo lugar, vai nos dizer o apóstolo, versículo 14, que o salvo tem o testemunho apostólico. Tem o testemunho apostólico. E qual é o testemunho apostólico? Dele ouvimos e vimos. Recebemos a mensagem dele. Dele. Diretamente dele. É o testemunho de quem vivenciou, de quem experimentou um caminhar estreito de maneira relacional entre o discípulo e o mestre, entre o salvo e o salvador. Isto é precioso, né? Testemunho do apóstolo. E crendo nesse testemunho dos apóstolos, e do apóstolo João especialmente, é que nós fazemos nossa essa verdade. Fazemos nossa essa verdade. Maravilhoso isto, não é? E a terceira marca, terceira característica do salvo, é que recebemos Jesus pessoalmente como Filho de Deus. Pessoalmente. É precioso isto, irmão, porque a salvação é dom de Deus. E não é dada indiretamente, é dada diretamente. Né? Ninguém pode ser salvo por alguém. Não. Você não pode salvar a sua mãe ou salvar-se por ela. Não. Alguém morreu e eu vou fazer uma missa por esse alguém. Alguém morreu, foi para o purgatório. Ou foi para o inferno. Eu vou fazer uma missa para que esse alguém mude de posição. A Bíblia não diz isso. Ao contrário. A Epístola aos Hebreus, capítulo 9, verso 27, nos afirma que após a morte segue-se o juízo. Segue-se o juízo. Ninguém pode salvar a ninguém. Não. Ninguém pode salvar a ninguém. Cada um salva-se a si mesmo pela aceitação do Salvador. Isso é muito precioso. Muito precioso. Então, a nossa base também de salvação
está na recepção pessoal de Jesus como Filho de Deus, como nosso Salvador. Precisamos, aqueles que ainda não têm, precisam buscar essa experiência pessoal de salvação. Precisam buscar, não é? Então, irmãos queridos, o apóstolo João, ele pressupõe que já passamos pela experiência do novo nascimento. Então ele está escrevendo a você e eu, pressupondo, né, que você já é um salvo, que você já recebeu a salvação de Deus. Pois só quem já nasceu de novo pode confessar publicamente a Jesus como Filho de Deus. Pode confessar. Pode confessar. É a questão do martírio, não é? Dos nossos irmãos, lá do primeiro século. Eles morriam martirizados porque confessavam que Jesus era o seu Senhor. Era o seu Senhor. Precioso, né? Precioso. O amor sacrificial. É a questão do Policarpo, né? Bispo Policarpo. Quando forçaram-no a confessar que Jesus não era o Senhor, então ele diz, mas como posso fazer isto? Se há tantos anos, ele nunca me negou, por que agora tem que negá-lo? Não, não tem que negá-lo. Experiência, não é? Experiência inequívoca. Prova de um amor sacrificial, um amor genuíno, um amor verdadeiro, e até eu diria um amor sofredor, né? Sofredor. Deus não aceita, irmão, o seu amor, o meu amor, diferente da qualidade do que Ele tem por nós. Não, Ele não aceita. Não estou dizendo em quantidade, mas em qualidade. Em qualidade. O nosso amor por Deus deve ser na mesma qualidade do amor dele por nós. Caso contrário, não pode haver comunhão entre nós. É como se diz, estaremos falando línguas diferentes. E línguas diferentes não se comunicam, não é mesmo? Não se comunicam. Então, meus amados, a base da segurança do salvo consiste em que, primeiro, Deus tem amor por nós. Ele tem amor por nós. Ninguém tem maior amor do que este. Ele tem amor por nós. E é precioso isso, não é? Olha a afirmação de Jesus. Ninguém tem maior amor do que eu. E como ele provou? Em dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Muito legal, né? Muito legal. Prova disto vimos ontem, né? A comemoração de ontem. Ele realmente dando sua vida, né? Não apenas pelos amigos, né? Mas ali ele roga até pelos inimigos. Pai, perdoa-lhes, perdoa-lhes, perdoa-lhes. E é interessante porque o amor de Jesus é capaz de amar os próprios inimigos, aqueles que não estão o amando. Veja, por exemplo, anteontem, à tarde, quando Judas vai entregá-lo, vem e beija Jesus. Aliás, essa era a marca, né? Era o sinal. Ele diz para os soldados, olha, aquele a quem eu beijar, esse é o Messias, esse é o Nazareno, esse é o Cristo. E ele vem, beija Jesus e Jesus vai dizer para ele, mas com um beijo você trai o seu mestre, amigo. Amigo, você trai o seu mestre com um beijo. Fim da picada, né? Fim da picada. O beijo é a demonstração de carinho, né? Carícia, de amor, de ternura.
e ali tem alguém usando esse mesmo artifício para a negação. Muito triste, né? Então, amados irmãos, quais são então as características do amor de Deus que estão descritas em João 4, 16 a 18? Quais as características? Então, em primeiro lugar, ou a primeira característica, está no versículo 16, que diz: o amor de Deus é essencial à nossa fé. A nossa fé. Claro, como podemos aquilatar o amor de alguém se nada faz por nós? Se não demonstra qualquer afeição por nós? Como podemos aquilatar isto? Se alguém nos ama, se não há nenhuma demonstração? Mas o amor de Deus é essencial à fé. Nós cremos nele, como João diz, porque ele nos amou primeiro. Nos amou primeiro. Em segundo lugar, o amor de Deus nos enche de confiança. Verso 17. Nos enche de confiança. Isto é, nós podemos descansar nele porque ele não vai falhar. E o que a Bíblia diz sobre a palavra de Deus é de que Deus não é homem para mentir. Deus não é homem para mentir. Por isto, nós confiamos, não é? Nós confiamos no amor de Deus. Em terceiro lugar, o amor de Deus é imensurável em sua grandeza. Imensurável em sua grandeza. Não tem como medir o amor de Deus. João 3,16 vai nos afirmar o quê? Que o amor de Deus foi de tal maneira, a tal grau, tal grandeza, de dar o seu Filho por nós. Isto aí é o que nós podemos, como humanos, presumir, ou aquilatar, como humano. Então Deus deu a prova maior que um homem pudesse compreender, que foi a morte de um filho. Né? Eu não sei, certamente eu não teria coragem de dar a minha vida para o meu filho. Não sei. Sacrifício eu poderia fazer, claro. Mas dizer, olha, me mata em lugar dele, eu não posso dizer. Não posso afirmar. Porque humanamente falando, eu até diria ser até impossível isso. Conquanto a gente às vezes diga, né? Ah, eu queria morrer no lugar dele. Até o Davi, né? Fez isso aí com Absalão. Ah, Absalão, quisera eu morrer no seu lugar. Mas, em fato concreto, não sei se seria possível isso. Mas é maravilhoso, porque Deus deu o seu Filho. Deus deu o seu Filho, né? Então, a imensurabilidade da grandeza do seu amor levou-o a dar o seu único Filho por nós. Precioso, né? Então, a outra característica que João nos aponta, e por último, é o amor de Deus que encoraja o cristão a vencer o medo. Encoraja o cristão. Meus irmãos, há muitas pessoas com medo da morte. Muitas pessoas. Não querer morrer é natural. Nenhum de nós quer. Eu, por exemplo, não quero. E o dia que a morte chegar, eu vou fazer corpo duro com ela. Ninguém quer morrer. Mesmo sabendo que vai para o céu. Mas a vida é um dom de Deus, e a gente preza tanto a vida neste mundo, como sendo um bem maior, né? A vida, que a gente quer viver mais um pouco. A gente quer aproveitar mais um pouco deste benefício de Deus, né? Quer aproveitar mais um pouco. Isso é natural. E é até muito bom. Porque quem ama a vida, sinal é que é bom mordomo. Mordomo de Deus. No bem que Ele nos confiou. Não é? E o que diz a palavra? Devemos cuidar bem da nossa vida. E quando falo em vida, falo do coração. E quando falo do coração, falo de vida. Cuidar bem do nosso coração, porque é dele que procedem as saídas da vida.
Ao cuidarmos bem do nosso coração, nós estamos cuidando da nossa vida. E quando falamos em coração, nós falamos também de sentimento, falamos de amor. Falamos de amor. Por isso, como vai o seu amor para com o seu irmão, para com o seu próximo? Como vai? Se não está muito bom, então a sua vida não está sendo bem cuidada. Você ter cuidado com isso, né? Então, meus amados, a base da segurança do cristão está também no fato de que Deus tem amor por nós. Esta é a base. Deus tem amor por nós. Então, alguns passos já são necessários para que o amor de Deus seja visto em nós. Algumas coisas precisamos fazer para que possamos demonstrar este amor de Deus. Em primeiro lugar, precisamos conhecer o amor de Deus por nós. O amor que Deus tem por nós. Precisamos conhecer. Meus irmãos, amor é um sentimento, mas que precisa ser vivenciado. Precisa ser vivenciado. Precisa ser concretizado. Precisa ser materializado. Que o amor não se vê, só se sente. Mas o sentimento, quando materializado, passa a ser vivencial e passa a ser testemunhal também. Precisamos ver isto, né? Em segundo lugar, precisamos crer no amor que Deus tem por nós. Crer. Não apenas conhecer. Conhecer faz parte do intelecto, né? Faz parte do intelecto. Mas o crer faz parte do coração. Faz parte da identificação sentimental. Precisamos não apenas conhecer, mas crer nesse amor. Em terceiro lugar, precisamos experimentar o amor de Deus por nós. Experimentar. É o que diz, não é, o apóstolo São Paulo? Precisamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Precisamos experimentar. Porque o crente que não experimenta do amor de Deus, ele vive uma vida ilusória. Uma vida ilusória. Uma vida fictícia. Fictícia. Então, a sua estada neste mundo nenhum proveito teve. Nem para si, nem para o próximo. E muito menos para Deus. Em quarto lugar, precisamos permanecer no amor que Deus tem por nós. Permanecer. Pensemos no amor como uma semente. Pensemos nele como uma semente. Uma semente, se ela continuar seca, guardada, envelopada, ela será sempre uma semente. Sempre. E não valerá de nada. Ninguém come, ninguém usa, não valerá de nada. Mas quando ela é posta em ação, quando ela é posta em evidência, ela frutifica. Ela cresce, ela frutifica. Né? Ela frutifica. E aí vem então o benefício desta semente, que se tornou uma árvore frutífera, a ponto de alimentar as esperanças perdidas, alimentar as ansiedades, alimentar as depressões, alimentar as inseguranças, alimentar. Dar saúde, não é? Dar saúde. Tornar amenas essas dificuldades da vida, né? Ameno o sofrimento. Então, meus amados, Deus é eterno, assim como eternos são todos os seus atributos. Todos os seus atributos. E o amor por nós não foge à regra, né? O amor de Deus por nós, ele existe antes de mundo haver. Antes de mundo haver. Porque é maravilhoso quando observamos isto aí.
Deus, ele é Deus antes de o mundo. Se ele criou o mundo, alguém que cria é antes da criatura, não é verdade? Então o amor de Deus, ele é eterno. Eterno. Maravilhoso isso. Então, Deus já amava antes de haver o mundo e vai continuar depois que o mundo for desfeito. Como diz Jesus no capítulo 24 de São Mateus, tudo passará. Passarão os céus e a terra. Tudo passará. Passaremos você e eu. Tudo vai passar. Mas o amor vai continuar. E é precioso porque quando o apóstolo Paulo escreve a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, ele vai encerrar a sua epístola dizendo que permanecerão três coisas. Permanecerá a fé, permanecerá a esperança, enquanto o mundo houver. Mas, quando o mundo passar, haverá de permanecer eternamente o amor. Porque o amor vem de Deus, e Deus é eterno. E o amor é a essência de Deus. Logo, se Deus é eterno, o amor continuará. Meus amados, por isso devemos amar, né? Amar porque é o que nos acompanhará na eternidade. É o amor. Nos acompanhará na eternidade. Nos acompanhará na eternidade. É o amor. Então, meus prezados, meus amados irmãos, a terceira base de nossa segurança está no fato de que nós amamos nossos irmãos. Precioso isto, né? E o que João está querendo dizer na sua primeira epístola, do capítulo 7 ao 21, né, que foi a base da nossa lição de hoje, é que o amor a Deus não somente se expressa em confiante atitude para com Ele, né, e isenta de temor, né, isenta de temor, mas também num afetuoso interesse por nossos irmãos em Cristo. Né? Esse interesse afetuoso, confraternal entre a irmandade, isto aí é muito precioso, né? Sendo assim, então, irmãos, nós podemos fazer algumas afirmações. Primeiro, porque Deus nos amou primeiro. O amor parte dele, não partiu de nós. O amor parte dele. Então, por isto, né, nós podemos amar os nossos irmãos, porque não é algo que nasceu em nós. Não. Nasceu no coração de Deus e deve germinar no nosso coração. Né? Em segundo lugar, amar a Deus requer amar o irmão. É clara a palavra. Não adianta eu dizer que amo a Deus, mas eu nunca vi a Deus. Será um amor fictício. Não é? Fictício. Agora, amar o irmão? Não. Isto aí é algo experimental, vivencial, concreto. Por isso a necessidade, não é? De amarmos nosso irmão. Amarmos. Isso é muito precioso, né? Então é mais fácil amar e servir ao homem visível do que a Deus. É mais fácil. Porque a Deus não se vê, mas a um irmão a quem vemos, é mais fácil amar e servir. Por isso precisamos, né, de pôr em prática, pôr em ação este serviço, né? Eu até diria esse serviço, né? Serviço cristão. O amor é um serviço, né? Servir alguém em amor, isso é algo precioso, né? É precioso. Então, irmãos, é na verdade uma arrogância, né? Uma presunção, uma pretensão nossa, quando dizemos que amamos a Deus, mas negligenciamos, né,
a sua imagem que está diante de nós, diante de nossos olhos, que é o nosso irmão. Eu amo a Deus, amo a Deus, amo a Deus. Dou minha vida por Deus, mas às vezes o irmão está precisando de um favor nosso. E nós nos negamos. Nos negamos. Ah, meus amados, Deus não requer sacrifício nosso. Não. Ele quer serviço nosso. Serviço. Mas o nosso irmão às vezes requer um sacrifício nosso. E às vezes nós amamos o nosso irmão se ele não nos exige muito. Aí quando exige muito, a gente já passa a bola para outro. Passa a bola para outro. Eu fico me lembrando, aqui caminhando para o encerramento desta lição, eu fico me lembrando do caso daqueles 3 irmãos que estavam pescando, estavam num barco pescando. Aí um falou para os 2, olha, a nossa irmã fulana está passando um momento muito difícil, muito difícil. Ela está numa carência terrível. Aí logo o segundo irmão gritou, ah, precisamos levar esse caso para a igreja. Vamos falar com o pastor. Vamos falar com o pastor. O terceiro irmão replicou, irmãos, por que levar para a igreja algo que nós podemos resolver? Por que nós não nos cotizamos, cada um dando uma parte, e não vamos suprir a necessidade da irmã? Não precisa esperar pela igreja, nós podemos resolver isso. Isso é amor, meu irmão, isso é amor fraternal. Amor fraternal. Não é? Amor fraternal. É como diz aí, não é? Um refrão maravilhoso aí. Quem tem fome tem pressa. Quem tem necessidade tem pressa. Tem pressa. E às vezes eu posso ajudar um necessitado, mas prefiro levar o caso para os diáconos. Isso aí cabe a eles, é ministério deles. Porventura, eu não sou um diácono? Diácono não quer dizer servo? E como servo eu não devo ser um servo amável? Amável, cordial, altruísta, fraterno? Não é, irmãos? Esta é uma verdade prática, não é? Esta é uma lição prática. Então, meus amados irmãos, a base sólida da nossa segurança está na combinação dos argumentos do apóstolo João, de que, pelo fato de sabermos que Deus está em nós, de que Ele tem amor por nós, e de que nós amamos os nossos irmãos, estamos seguros e protegidos. Por isso o cristão não tem que se desesperar com as incertezas desta vida. Vivamos, irmãos, em amor, porque o amor, ele não produz o medo. Se estamos em Deus e Deus está em nós, se temos esta consciência, então, como diz o apóstolo Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então o amor lança fora o medo. Lança fora o medo. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, né? Diz a palavra. Por isso creiamos, e não apenas creiamos, mas pratiquemos esta verdade. Pratiquemos esta verdade. É bom sabermos, irmãos, que a presença e o amor de Deus nos enche de conforto nas horas de grandes tentações, quem sabe como estas que estamos passando. Nos momentos de grandes aflições, quem sabe estes que estamos passando. Deus é nosso refúgio. Como diz Salmo 46, Deus é o nosso refúgio,
fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, nas aflições. Creiamos nisto, meu amado irmão. Creiamos nisto e não apenas creiamos, mas vivamos nesta verdade, sabendo que não importa a circunstância. Como diz aquele Ineto, aquele cântico, não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor. Eu me guio por Cristo. Alegre estou. Alegre-se, meu irmão, na esperança da glória de Deus. Alegre-se, tranquilize-se nesta verdade. E que Deus a todos abençoe e até uma próxima ocasião.